Alô, alô, tudo bem? Aqui estamos nós com mais um Bar do Vaz. E nós estamos fechando o ano com boas entrevistas, trazendo ao seu conhecimento algumas coisas que você não teve conhecimento, que tinha curiosidade de saber. E nós vamos nos informar e trazendo para você aqui um bom papo para a gente contar para você os bastidores do Acre, né? Das coisas que acontecem aqui, que muitas vezes a gente nem sonha. Como, por exemplo, o que fez o advogado no período dessa pandemia, quando tudo estava fechado? Como ele atendia os seus clientes? Como defendeu o direito à justiça de cada um? Os tribunais tomaram medidas duras, muitos deles não abriram para o expediente, teve que se encontrar alternativa. E aí eu trouxe o Dr. Eric para a gente saber disso. O que foi que a OAB fez para garantir o direito de cada profissional de continuar atuando e garantindo o direito do cidadão da justiça? Primeiramente, Vaz, é uma enorme satisfação mais uma vez estar aqui com você para a gente poder bater um papo, falar um pouco da advocacia, falar desse ano que se encerra, né? É um ano tão difícil, tão atípico, que nos trouxe aí uma novidade que nós estamos tendo que aprender a conviver ainda, e a advocacia não fugiu disso. Tivemos imensas dificuldades e vamos aqui falar um pouco a respeito daquilo que nós tentamos fazer para auxiliar o advogado e a advogada em meio a todo esse período de pandemia. Porque nós já tivemos dificuldade, já contamos dificuldade de empresários, já contamos dificuldade de profissionais médicos, já contamos dificuldades de outras áreas, e com o advogado não é diferente. Para ele trabalhar tem que ter cliente. É uma espécie de uma empresa, mesmo que individual, que ele precisa ter para que possa se comunicar, para buscar os direitos de cada um. Quando se fecham-se as portas, não tem cliente, o normal é de que os escritórios fechem. A obrigação de vocês era deixar com que o profissional tivesse comida na sua mesa, tivesse recursos para se manter. De uma hora para outra, quando travou tudo, qual foi a iniciativa principal da OAB? Você imagina que, no nosso caso, nós tivemos duas preocupações que são interrelacionadas, mas que também são distintas. Nós tivemos, primeiramente, uma preocupação em como iria se dar a prestação jurisdicional, né, independente da sobrevivência do advogado no primeiro momento, como ia se dar essa prestação da tutela jurisdicional, como nós poderíamos acorrer ao Poder Judiciário para defender os direitos dos nossos constituintes. E, atrelado a isso, tivemos também uma grande preocupação com a subsistência da advocacia. O advogado, como profissional liberal que é, ele depende exclusivamente do seu trabalho. Perfeito. Então, se você não tem jurisdição em funcionamento, você não tem remuneração, você não tem como sobreviver. O advogado, ele sobrevive do seu trabalho diário. A grande maioria do advogado, que nós costumamos chamar inclusive de advogado de balcão, né? Então, nós buscamos tomar uma série de providências para que esses profissionais não ficassem desassistidos. Porque ele perdeu o balcão dele de negociação, perdeu tudo, não é? Ele perdeu a possibilidade de ir ao fórum, ele perdeu a clientela que ia buscá-lo diariamente. Então nós tivemos que buscar tomar uma série de providências para que esse profissional não ficasse desassistido. E aí a OAB, dentro das suas limitações de uma seccional pequena como nós somos, nós tentamos dar prioridade para aquele advogado mais desassistido, aquele advogado mais desamparado. Num primeiro momento, tentamos auxiliar a advocacia no que diz respeito à saúde mesmo, né? Criamos plataformas de teleorientação, fizemos testagem em massa. A OAB, a Caixa de Assistência, brilhantemente presidida pelo Dr. Tiago Poeschi, fez mais de 2.000 testes de Covid, testes esses subsidiados. Nós teríamos como arcar com o custo integral desses testes, mas fizemos a um preço módico para que a advocacia pudesse realizar essa testagem. Fizemos diversas formas de cursos presenciais, de telepresenciais, de palestras e uma série de outras atividades para que o advogado não ficasse parado, né? E também, no que diz respeito ao exercício profissional em si, criamos alguns mecanismos que, para a felicidade nossa, foram tão bem que serão
levados adiante mesmo após a pandemia. Me explica como é que funciona aquela ideia de vocês de colocar esse escritório solidário. O escritório solidário é uma iniciativa maravilhosa. Não é todo advogado, nem toda advogada, que tem a possibilidade de manter o seu escritório, né? E durante a pandemia, muito pior. Então nós tivemos uma ideia e criamos uma parceria da OAB com a Caixa de Assistência, o escritório solidário. Nós criamos uma estrutura de 22 estações de trabalho dentro da OAB, dentro do prédio da sede da OAB, onde os advogados podiam ir trabalhar, podiam ir fazer suas audiências telepresenciais, podiam contar ali com uma assistente que os auxiliava. E esses advogados que não tinham escritório ou que não tinham possibilidade de trabalhar em casa estão podendo até hoje fazer uso dessa ferramenta, desse equipamento que nós instalamos ali. Se adaptaram bem? Se adaptaram muito bem e estão utilizando isso de forma maciça. Inclusive nós fizemos com que esse projeto não pare agora. Quando terminar a pandemia, nós já estamos com um projeto pronto que se chamará Escritório Compartilhado, aí uma estrutura já mais confortável, com escritórios individuais, com salas de reuniões, uma estrutura de recepção, com secretária, para que os advogados em início de carreira, a jovem advocacia, que é a grande massa da advocacia acreana, para que ela possa ter ali, em não tendo condições de manter um escritório próprio, mas vão poder ir ali atender um cliente, vão poder fazer uma reunião, vão poder fazer uma audiência. Basta que agendem previamente e nós vamos ter esse serviço lá a oferecer. E quem banca isso? Isso tem um custo, não é? A OAB sobrevive exclusivamente do recurso dos advogados, da advocacia, das anuidades que recebe. Só isso. Nós não temos outra forma de recebimento de recursos. Nós não podemos sequer buscar um parlamentar para pedir uma emenda. E por quê? Porque isso diz muito com a nossa independência, né? Nós não podemos receber recursos públicos, nós não podemos receber outro tipo de subvenção que não seja o recurso dos advogados. E dentro desses limitados recursos, a gente tenta aplicar da melhor forma possível, e foi possível, assim, a instalação do escritório compartilhado. Ô Eric, como é que funcionou aquela central de alvará que vocês criaram, que ficou assim uma polêmica danada? Vocês, não, temos que encontrar uma saída. E o que é a central de alvará? Mas isso foi outra iniciativa maravilhosa, porque o que aconteceu? Quando da pandemia, você não tinha, e para explicar para o telespectador, alvará é a forma com que o advogado e a parte que vai a juízo consegue receber algum valor. O alvará é uma ordem que um magistrado expede, determinando ao banco que libere o valor que está ali numa conta judicial, né? Só que você tem todo o trâmite para fazer isso. E como é que você poderia, no momento de pandemia, em que as instituições estavam fechadas ao atendimento público, como é que você poderia fazer esses recebimentos? Então nós montamos uma estrutura dentro da seccional do Acre, que atende todos os advogados acreanos, e fizemos uma parceria com as instituições bancárias. Nós recebemos esses alvarás dos advogados, encaminhamos as instituições bancárias, ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal, e ali é dado processamento a esses pagamentos. E a equipe da OAB que faz a cobrança, inclusive. Ou seja, o advogado não precisa mais ficar ali em cima da instituição para que libere aquele valor, uma vez que ele tem aquela estrutura disponível e os próprios servidores da OAB estão em comunicação direta com as instituições bancárias para agilizar. Faz o papel de um agente financeiro. De um intermediador, digamos assim, né? Para facilitar. Nós recebemos por e-mail, não há necessidade, tudo de forma eletrônica, os documentos são encaminhados, não há necessidade de comparecimento presencial e dali já damos andamento a isso. Isso também vai ficar aí para o pós-pandemia. Gerou também debate e vocês conseguiram enfrentar e realizar com sucesso, foi a história do projeto do parlatório, né? Vocês conseguiram desburocratizar e ajudar as pessoas que precisavam da ajuda do advogado para as causas de cada um, para que pudesse correr o processo na justiça com direito de defesa. Exato. A advocacia criminal talvez tenha sido a parcela da advocacia que mais sofreu durante esse período. Primeiramente com o fechamento dos presídios. Como é que você conversa com o seu cliente que é um preso em estando o sistema prisional todo fechado, né? E nós identificamos que havia uma deterioração dos parlatórios, que nada mais são do que os espaços de atendimento dos advogados aos custodiados dentro das unidades prisionais. E idealizamos um projeto, nós vamos concluir esse projeto ano que vem apenas, são quase 40 parlatórios que serão ou implementados
ou modernizados, reestruturados. Já inauguramos 22 e serão inaugurados esses quase 40 parlatórios em todo o estado, dando mais conforto à advocacia criminal, mais dignidade, dando reserva, dando segurança para que o advogado possa exercer a sua função dentro do sistema prisional. Neste espaço, há a privacidade entre advogado e o cliente? Privacidade total. Por exemplo, vou te dar um exemplo da maior unidade prisional que nós temos, que é o Presídio Francisco de Oliveira Conde. Ali nós tínhamos um espaço todo aberto, que um advogado ficava ao lado do outro fazendo atendimento, em baias mais ou menos assim, fazendo atendimento aos seus clientes, né? Nós fechamos todas essas baias, são cabines individuais hoje, com ar-condicionado, muito bem estruturadas, onde o advogado pode atender. Isso não se mostrou suficiente, porque nós temos milhares de presos dentro do Francisco de Oliveira Conde. O que é que fizemos então? O que é que estamos fazendo? Estamos fazendo, além desse parlatório grande que nós temos lá, parlatórios dentro dos blocos. Em cada um dos blocos, cada um dos pavilhões, está sendo construído um parlatório. Então, o advogado que desejar, ao invés de ficar esperando a escolta, trazer o seu cliente, que é um procedimento demorado até pela limitação de pessoal que o IAPEM tem, ele vai poder entrar na unidade prisional, ir até o pavilhão e fazer o atendimento ali na entrada do bloco, dentro de uma estrutura também com bastante conforto e dignidade. Um avanço e tanto. Um avanço e tanto para a advocacia criminal, que tem gostado muito desse projeto. Ô, doutor Eric, também tem se falado muito nas prerrogativas dos advogados, é uma luta incansável de vocês. Como é que estão agindo as autoridades com relação às prerrogativas de vocês que têm muitos direitos garantidos pela Constituição, e vez por outra vocês vêm com esse discurso novamente. Está se respeitando as prerrogativas dos advogados? A luta por prerrogativa é uma batalha constante, né? Nunca vai deixar de existir esse debate acerca de prerrogativas da advocacia. Em primeiro lugar, é importante deixar claro para o telespectador, para a sociedade, que prerrogativa não é privilégio que advogado tem. Prerrogativa são alguns benefícios oferecidos ao advogado, mas não para ele. Esses benefícios e essas prerrogativas, como nós preferimos falar, elas são outorgadas ao advogado pela Constituição, pela Lei 8.906, que é o nosso Estatuto da Advocacia, para que o advogado possa fazer aquilo que a Constituição determinou que ele faça, que é fazer o direito de defesa. Como é que você faz direito de defesa se você não tiver sigilo de comunicação entre você e o seu cliente? Né? Como é que você faz direito de defesa se você não tiver preservada a hierarquia com juízes, com promotores, com autoridades policiais? Então é isso que nós buscamos sempre, exatamente não haver hierarquia, é mostrar que nós somos iguais, nós estamos em lados opostos, mas nós somos iguais. E estamos em lados opostos enquanto estamos atuando ali, um fazendo a defesa, o outro fazendo a acusação, o outro julgando, o outro fazendo a investigação, mas, creio eu, todos no mesmo propósito, que é a promoção da justiça. E justiça nem sempre é aquilo que a acusação acha, é aquilo que uma investigação policial conclui, né? E por isso que nós temos que ter garantidas essas prerrogativas. E por conta disso nós tivemos um debate longo e até hoje ainda continua se discutindo, que foi a questão do tratamento de um delegado com uma advogada. Por que vocês interpretaram como ofensivo uma palavra sua égua? Não é um termo comum? Pode ser um termo comum mas não é do nosso dia a dia, em algum outro ambiente ou no ambiente... Ou da forma como é dito. Não, a questão é o seguinte, nós tivemos ali, foi uma defesa de prerrogativas aquilo, nós tivemos um advogado que não estava sendo atendido por um delegado de polícia, ele chamou, nós temos o que nós chamamos de disque prerrogativas, que é um mecanismo que a Comissão de Prerrogativas mantém, Comissão de Prerrogativas muito bem presidida pela doutora Viviane Santos, que é o seguinte, é um telefone celular que funciona 24 horas. Qualquer advogado que tem suas prerrogativas violadas, ele aciona a equipe da Comissão de Prerrogativas e essa equipe ou dá atendimento via telefone, ligando para alguma autoridade para que resolva isso, para as corregedorias, coisa que o valha, ou vai até o local onde está sendo restringido o trabalho desse profissional. E nós tivemos um chamado, a nossa vice-presidente se dignou a ir à delegacia de flagrantes para fazer um atendimento a esse advogado, para buscar uma conciliação, para que o delegado o recebesse. O delegado continuou se recusando não só a receber o advogado, como também a vice-presidente da OAB, que na oportunidade
era a presidente da OAB, uma vez que eu não estava aqui no Acre. Então ela era presidente da nossa instituição. Ele deveria ter a recebido, pelo menos em respeito à instituição. Né? E aí houve uma certa confusão e um agente, não foi o delegado que proferiu essas palavras, um dos agentes que estavam fazendo o atendimento, começou a discutir com a nossa vice-presidente e se utilizou desses termos chulos. Mas o termo foi alguma coisa assim? Segundo está relatado lá, o que todas as testemunhas estavam lá relataram é que ela foi chamada de égua e de vagabunda. Nós já tomamos todas as providências necessárias ao reparo disso, do ponto de vista correcional. Já fomos à Corregedoria de Polícia Civil, fui acompanhando a nossa vice-presidente, já fomos à Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial, que já instaurou também um procedimento para apurar isso. E nós nos utilizamos no último dia 15 de dezembro, há cerca de 12 dias, nós nos utilizamos do instrumento que é um instrumento de manifestação da nossa indignação diante de um agravo de qualquer autoridade pública que está previsto na nossa lei, que é um ato de desagravo. Colocamos quase 200 advogados em frente à delegacia de flagrantes que foram ali manifestar o seu repúdio, a sua repulsa a essa atitude. Que, convenhamos, não é uma atitude que atentou somente às prerrogativas da profissional que ali estava. É um recurso, foi um expediente que atentou contra a dignidade de uma mulher advogada que estava ali, que foi desrespeitada de forma vil e covarde. Vocês viram como uma espécie de intimidação? Total. Não há nada que justifique esse tipo de tratamento a qualquer pessoa. Eu falei isso no ato de desagravo. Voltando ao fato do advogado que causou tudo isso, ele estava certo ou errado? Ele estava certo, porque a autoridade pública tem que recebê-lo. Não estamos falando da doutora, não. Estamos falando do advogado que causou isso. Ele está ali, ele não causou nada. Ele reclamava de quê? Ele queria ser atendido pelo delegado porque o seu cliente teria um problema de saúde, tanto assim que a unidade do SAMU foi até lá. Né? E depois, a vice-presidente da OAB chegou lá para tentar entender o que estava acontecendo e querendo conversar com a autoridade que era responsável pelo plantão policial. Nada mais natural. No momento que essa autoridade se recusa a receber alguém, isso certamente é uma afronta, não à pessoa dela, é uma afronta à instituição e às prerrogativas profissionais da advocacia. Doutor Érico, nós estamos chegando já ao final do ano e as coisas continuam complicadas na questão dessa pandemia, e eu gostaria de saber quais são as expectativas ou perspectivas, não sei, para o ano novo com relação à sua classe. O que é que vocês esperam? Vocês vão conseguir fazer a retomada dos trabalhos? Vocês estão encontrando muita dificuldade? O mundo não está mais igual como antes? Certamente tudo mudou. Nada mais será como antes. Né? Mas o que nós esperamos, eu acho que é o que toda a sociedade espera. Nós esperamos superar isso, né? Quiçá que nós tenhamos aí essa tão polêmica vacina, Sim. que possamos todos estar imunizados ou que possamos aprender a conviver com esse vírus, né? Que as atividades seja ela de onde for, não é? Seja ela de onde for, eu acho que isso é irrelevante. Nós temos que retomar a nossa vida, né? Claro que certamente não será da mesma forma, mas nós temos que voltar a algum patamar de normalidade para que a gente possa seguir o curso da nossa vida. Bom, e qual é a sua mensagem para os profissionais dessa área, os seus colegas de profissão, o senhor que gostaria de abraçar todos do interior, que fala para todo mundo, representa todos do interior, mas que acabou tendo que ficar mais na capital, mas quer dizer assim para eles o que nesse ano novo? Olha, Vaz, eu quero dizer, primeiramente, muito obrigado. Né? Muito obrigado. Nós passamos um período muito difícil. Você sabe que o primeiro caso que foi diagnosticado de Covid aqui no nosso estado foi de uma diretora nossa, né, que contraiu a doença numa viagem que eu estava com ela, inclusive, num congresso em Fortaleza, no Ceará. Nós passamos por um momento muito difícil de falta de solidariedade, de falta de empatia em relação a essa pessoa. E esse sofrimento foi o start dessa convivência com essa pandemia. E nós sempre tivemos o absoluto apoio de cada um dos advogados e das advogadas do Acre. Então, a minha palavra é de agradecimento, é de dizer que o que estiver ao nosso alcance para defender a advocacia, para proteger o advogado e a advogada acreana, nós vamos fazer
até o último dia do nosso mandato, que se encerra dia 31 de dezembro do ano que vem. E nós esperamos apenas ter uma contrapartida da advocacia, que a advocacia se mantenha unida, porque nós temos muitas dificuldades a enfrentar e é só com união e com solidariedade entre nós mesmos que nós vamos conseguir superar esses enormes desafios que nós temos. Entre tantas perdas, eu não posso deixar aqui também de lembrar que eu vi que vocês sentiram muito, que foi a perda do Dr. Jorge Araquém, e eu vi quão isso afetou a classe de vocês. Você quer falar alguma coisa disso? Dr. Jorge Araquém foi mestre de todos nós, foi mestre na academia, foi mestre na magistratura e foi mestre na advocacia. Eu fiz uma manifestação no dia do seu falecimento que eu nunca vi um advogado, apesar da idade, eu já o conheci com a idade avançada, com tanto vigor e com tanta paixão pelo que fazia. Nós brincávamos quando passávamos no corredor do fórum e o Dr. Jorge Araquém estava fazendo alguma audiência, nós escutávamos os gritos dele, daquela forma peculiar que ele se manifestava. Né? Então, certamente vai fazer muita falta, mas eu tenho certeza que fica o seu legado de ética e de profissionalismo para professores, para magistrados, para advogados, de forma muito especial, que é uma profissão que eu sei que ele amava muito. A contribuição que ele deu para a justiça foi inegável. Imensa, imensa. Muito obrigado, Eric. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência, foi legal conversar com você. E nós vamos voltar a qualquer hora, a qualquer momento, com outras boas informações. Até a próxima.